Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Interlocuções em Live, um projeto do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp de Bauru, em parceria com a TV Unesp. Nossa proposta é refletir sobre questões contemporâneas da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo. Nossa live de hoje tem como tema o samba na cidade. O Samba na Cidade é um projeto da Unesp que teve origem no ano de 2017 e é resultado de discussões anteriores no âmbito da universidade sobre o incremento de atividades de extensão universitária dentro de ações do NUP, o Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão Universitária. O projeto nasce com o propósito de abrir o debate acerca da produção do espaço urbano atrelado a manifestações culturais do samba, trazendo à tona mecanismos que levam à valorização, incentivo e divulgação dessa cultura, além de promover a aproximação da universidade com a comunidade em que ela está inserida a partir de saberes sobre a prática do samba. Manifestações culturais do samba. Assim também, divulgar a produção das pesquisas realizadas no âmbito da Unesp sobre o tema e promover novos encontros com uma rede de pesquisadores que visem a relação do samba com a cidade é o objetivo desse projeto. A cidade é o artefato humano, é o objeto cultural, lugar da reprodução do capital e lugar da disputa que tensionam as lutas sociais. O samba, como fonte inesgotável de pesquisa, conta a história dos bairros, pois a cidade é o espaço das experiências cotidianas. Pensar a cidade a partir de contradições epistêmicas, identificando os territórios da prática do samba como os lugares onde a comunidade se reúne, é o objetivo central deste debate aqui. Teremos como tema central, proposto pelo nosso convidado, Serrinha, território do samba em Madureira. Nosso convidado é o professor doutor Felipe Gradim de Oliveira, doutor em filosofia pela UERJ e autor do livro Sambo, Logo Penso, Afroperspectivas Filosóficas para Pensar o Samba. Ele é colunista de arte e cultura para o Diário do Rio de Janeiro. Teremos ainda para participar do debate aqui com a gente a professora doutora Juliana de Souza Barbosa, doutora em estudos da linguagem e autora do livro Nelson Sargento e as redes criativas do samba, e idealizadora do projeto Estação Samba. E a professora Andresa de Souza Algaia, professora da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, do Departamento de Educação Física e coordenadora do Grupo de Trabalho do NUP Bauru. Eu sou professora Kelly Magalhães e estarei na mediação, recebendo, então, as questões que vocês fizerem ali pelo chat do YouTube. Vamos, então, dar início ao nosso debate. E eu passo a palavra, então, ao professor Felipe Gradim. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer à Unesp por esse convite e por promover essa interlocução bastante importante, né, nesse momento que a gente está vivendo de pensar a cidade para além da violência, né, para além da doença. É muito interessante trazer essa discussão justamente nesse momento, né?
Queria também agradecer muito a Kelly pelo convite, bastante generoso, e eu estou assim bastante feliz, né, de estar aqui podendo falar sobre isso, falar sobre samba. Bom, eu sou, além de doutor em filosofia, né, tenho essa história com a filosofia na pesquisa, mas eu também sou artista, né, e trabalho com teatro há muitos anos, escrevo também, e sou artista plástico. Então, além disso, eu tenho também uma história com samba bastante longa, bastante seminal, digamos assim, né? Porque de criança, uma relação ali umbilical com o samba, porque a minha família minha família é uma das protagonistas do tema que eu trago hoje, né? Um dos nomes que eu vou falar aqui, muitos dos nomes que eu vou falar aqui, na verdade, integram o quadro da minha família e dessa árvore genealógica paterna. Bom, então, eu queria começar definindo aí o conceito, né, dentro dessa questão da cidade, né, porque o tema, né, o tema dessa interlocução é a cidade e o samba. Mas, assim, o que é a cidade? Né? A Kelly apresentou muito bem esse primeiro momento de trazer a ideia de que a cidade ela é um artefato humano. Né? A cidade não é uma natureza, né? Ela é um produto, e também um conceito. Também a Kelly apontou para uma questão que eu também acho fundamental, que a cidade também é uma relação de forças, de poder, né, de afirmação de poder e de como se colocar diante do mundo, né, que isso é poder, né, é se impor diante do mundo. Então, como que a cidade ela é a expressão disso, né, ela é a expressão do se pôr no mundo, e ela é um artefato, ela é uma criação. Né? Bom, mas a cidade ela é um, algo que se coloca em cima de um certo plano, uma certa superfície, e essa superfície ela é móvel, ela é movente, essa superfície é a terra. Né? Então, uma cidade ela não é um extrato, a cidade ela não é um castelo, a cidade é um movimento, que a terra onde ela se encontra é um movimento. E essa terra ela provoca deslocamentos, né, e que são os movimentos que as massas humanas fazem, né, nessa terra. E então a cidade ela é móvel, e nesse movimento ela vai se organizando sobre a terra. E essa organização sobre a terra, essa composição em cima da terra, Deleuze e Guattari, que são dois filósofos que eu admiro muito, né? Eles trabalham com a ideia de que a Terra ela mesmo se cria, né? E nessa criação ela vai permeando por ela mesma, fazendo essas criações. E a cidade é uma dessas criações da Terra, mas dessa massa humana, ela é um artefato humano. Né? E aí a Terra ela vai sendo criada, ela vai sendo territorializada. Né? O território ele é o quê? Ele é a marca expressiva que se coloca na Terra, sobre a Terra. É como um limite que se dá. Esse limite, muitas vezes, não é um limite identificável, você não consegue demarcar claramente o que é isso. Às vezes, as fronteiras elas são invisíveis nessa cidade, nesse território, né, inventado pela massa humana, e outras vezes, sim, a gente consegue determinar esse espaço, né? Saber qual é o diâmetro, a extensão física desse lugar. Mas o território ele é uma invenção
E por ser uma invenção, o território é uma arte, o território é uma expressão artística. Ele é um traçado que você faz no espaço. O espaço é uma coisa genérica, o espaço ele tem tantas coisas, tem tantos reinos que estão ali juntos no espaço, é o reino animal, é o reino humano, são aves, né, é a terra, é o céu, é o mar, tudo isso é terra, é espaço, mas o território da cidade é um espaço específico, é um espaço desenhado pelo homem, né? Então, dentro dessa ideia, a gente pensa a diáspora africana como sendo esse movimento da terra, essa massa humana da terra que foi deslocada de uma terra para outra, né? de uma parte de terra para outra. E aí, ao acontecer isso, no movimento em que a África se desloca, não porque quer, mas porque é empurrada por um outro movimento, por um movimento de forças, disputa de poder que empurra a África para o Brasil, e ao empurrar esse território africano para o Brasil, ele se dobra no Brasil, e aí aqui o território ele não perde a força, mas, pelo contrário, ele se redobra, ele ganha força, né? Então, é uma reterritorialização do espaço. E é o que acontece com essa diáspora africana. Então, esse momento da diáspora, em se tratando do samba, né? O samba é a voz, né? É a voz, uma das vozes, né? Desse movimento de dobra. Então, a terra ela é empurrada, mas ela não se cala. Ela não, houve uma violência, houve, né? Houve uma pressão para essa terra ser deslocada, houve dor, houve morte, houve tortura, sim, houve opressão, sim, mas ela também teve melodia, ela também teve criação, ela também teve potência. E essas duas coisas elas caminham lado a lado. Bom, em se tratando da Serrinha, né, dessa questão do samba, no Império Serrano também, é que esse movimento de dobra da terra acontece no Rio de Janeiro, na Serra da Misericórdia. A Serra da Misericórdia é um espaço da Zona Norte, né, uma zona montanhosa extensa, cobre uma série de bairros da Zona Norte. Né? Nós temos aí Cavalcante, Engenho da Rainha, nós temos Madureira, nós temos Vaz Lobo, nós temos Cavalcante, por aí vai, quer dizer, uma série de bairros que fazem um trançado em cima dessa Serra da Misericórdia, no entorno dela também, e aí a Serrinha, o morro, é uma dessas partes da Serra da Misericórdia. Quem vai ocupar essa Serra da Misericórdia? Vão ser os ex-escravos que vêm da Zona da Mata de Minas Gerais, são também ex-escravos do interior da zona do interior fluminense, né, aqui, né, no Rio. E também houve não só uma migração rural lá, né, para o Morro da Serrinha, mas também houve uma migração urbana, porque os primeiros morros, né, as primeiras favelas, né, cariocas, né, que são o Morro da Favela, o Morro do Castelo, o Morro da Mangueira, já processos de deteriorização também do espaço, ou então de complicações urbanas, provocou essa migração também para Madureira, e aí ocupa ali o Morro da Serrinha. Então, nós temos essa configuração. E aí o que vai acontecer é que duas pessoas importantes ali, desses moradores
da Serrinha vão promover uma marca no território, ou seja, eles vão colocar aquele território como um território, não como um território qualquer, mas como um território de festa, um território de sociabilização. Essas duas pessoas se chamam Francisco Zacarias de Oliveira e, por sorte, meu bisavô paterno, e Alfredo Costa. Esses dois grandes homens, eles vão ali promover essa sociabilização através de grupamentos carnavalescos que vão reunindo aquela comunidade preta, mas não somente carnavalesco, havia sim essa questão da festa, da folia, mas eram todas as festas populares, né? As festas juninas, as festas natalinas, né? Ou seja, eram pessoas sociáveis, né? O meu bisavô vem com 10 filhos, né? Então as famílias eram grandes, então esses grupamentos carnavalescos eles reuniam essas famílias e ali acontecia a folia por todas as ruas de Madureira, pegando Edgar Romero e as perpendiculares. Um fator interessante é que assim, havia uma liderança ali, né, no espírito do Zacarias, né, do meu bisavô, e aí a coisa foi tão forte que as pessoas se firmaram ali nesse compromisso folião. E, a partir de 1931, se fundou a primeira escola de samba dos moradores da Serrinha, que se chama Prazer da Serrinha. E aí, Prazer da Serrinha foi presidida por Alfredo da Costa durante umas 2 décadas, e desfilavam ali, junto com as grandes escolas, desfilava com a Portela, desfilava com a Mangueira, que se chamava Estação Primeira, né? Não, ainda não, eles não chamavam de Mangueira, e aí desfilavam, né? Naquela ordem clássica que a gente vê até hoje, né? Só que a Prazer da Serrinha ela tinha uma característica muito marcante, porque ela não era muito espontânea, ela tinha uma natureza muito de bloco ainda. Então não tinha uma organização, não tinha. As fantasias eram improvisadas, porque eles mesmos eram os carnavalescos, eles mesmos organizavam tudo. Era uma empresa familiar e autóctone, porque a coisa vinha dali, não tinha nenhum conhecimento, né? E os vários músicos, vários artistas surgiram ali, tudo foi de uma forma muito autóctone, né? Nomes importantes como Mano Décio da viola, como Silas de Oliveira, como Sebastião Molequinho, e o tio-avô, Mestre Fuleiro, e uma série de cantores, a Eulália, a tia Eulália, minha tia Eulália também, minha tia-avó, a dona Iaiá, ou seja, pessoas que cantavam, né, que tinham vozes poderosas, que sabiam tocar, que sabiam compor, sabiam escrever, e aí tudo aquilo ali reunido formou a Prazer da Serrinha, desfilaram durante um certo tempo, mas aí chegou num belo dia, onde houve um carnaval que foi assim a gota d'água para ver uma cisão dos integrantes do Prazer da Serrinha. Um carnaval em que, inexplicavelmente, 2 sambas se cruzaram na avenida. É uma coisa assim que foi surpresa total, houve um espanto, uma revolta, a escola não resultou bem, o desfile, consequentemente ficou numa posição bem baixa, e aí o descontentamento dos moradores da Serrinha foi muito grande. Meu tio-avô, Sebastião, revoltado com isso, né, bastante revoltado com isso, não aceitou aquela falta de comunicação, aquela falta de harmonia, né, justamente um elemento tão fundamental no desfile de escola de samba, que é a harmonia. Não houve harmonia naquele ano, e aí a coisa se rachou, junto com meu avô, João Gradim, junto com
mestre Fuleiro e outros que também estavam revoltados com a situação, resolveram fundar outra escola. E aí, em 1947, surge o menino de 47, né, que é o Império Serrano. Então, assim, no ano de 1947, não houve o desfile do Império. Ele foi criado em março, né, 23 de março, e então não havia condições, porque o carnaval já tinha acabado. Aí, só em 1948 que o Império vai fazer o seu primeiríssimo desfile. E aí meu avô, João Gradim, preside a escola, ele é o primeiro presidente da escola, junto com Sebastião Molequinho, a coisa é formada na casa da minha tia Eulália, onde eles decidem também por uma nova cor da escola, porque antes a da Serrinha era rosa, verde e ouro, a mangueira, né? E aí, graças, né, às bênçãos de São Jorge, as cores foram alteradas para verde e branco. E aí se decidiu pelo Império Serrano, e aí, em 1948, no seu primeiro desfile, o Império Serrano vinha modestamente, dentro das condições de uma escola de samba ali, para desfilar bem. Ele estava bem, só que ele estava além do que se esperava, né? Uma escola iniciante. E aí, com isso, roubou-se o título que seria da Mangueira. O Império, então, se sagra campeão em 1948, um enredo de Castro Alves. Tá? E é muito interessante como Castro Alves é um poeta romântico. Essa escolha é muito, muito curiosa, porque o Silas e o Mano Décio, eles eram impregnados de uma poética romântica, né? De uma poética ufanista, de uma poética exaltada, ou às vezes nostálgica, dolorosa. O Castro Alves, como uma escolha do primeiro enredo, é bastante coerente com o espírito poético desses homens que não estudaram para ser poetas, né? Então, ganhou-se, né, o primeiro ano, e a partir dali o Império ganhou 3 carnavais seguidos a desespero da Portela, né, que ali se tornou assumidamente uma rival do Império, né, não aceitou ser madrinha da escola, houve esse convite, mas não quis. E porque aquilo ali era uma coisa, era impressionante ver uma escola que não tinha na mentalidade daquelas pessoas, não tinha histórico de um desfile para ser campeã, e já chegou campeã. Né? Mas por que chegou campeão? Porque o Império justamente traçou um território novo no Carnaval. Mas não somente no Carnaval, ele também traçou um território novo no samba. E esse território novo do Carnaval foi a organização de um desfile que não havia, a organização de alas, né, por artes, de enredo conectado com a fantasia e vice-versa. Você ter carros bem elaborados, ou seja, um apuro estético, para que a coisa não fosse simplesmente um bloco, um grande bloco. Não era um grande bloco, era uma escola de samba, é um outro grupamento carnavalesco. E o Império achou a sua assinatura própria desse desenho do que é o desfile de samba, o desfile da escola de samba. E se somava ao fato de que os compositores eram maravilhosos, né? O Silas é considerado o maior, né? O maior compositor de sambas enredos da história do Brasil, né? Bom, uma coisa que eu queria ressaltar e que é bastante presente nas letras de samba do Império
é a ideia da glória, é a ideia do imperial, né? Raquel Valença, que é uma das principais pesquisadoras, né, do Império Serrano, ela escreveu uma obra maravilhosa, e eu queria agradecer aqui publicamente a ela. Esse livro aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, Serra, Serrinha, Serrano. Esse livro é uma coisa mágica, porque ele apresentou a minha família, uma história que eu mesmo não conhecia. Eu estava ali, convivendo com as pessoas, mas eu não conhecia essa história. Eu era um ator da história, né? E a Raquel apresenta essa história. E o título do livro é incrível, porque é Serra, Serrinha, Serrano. Ela faz uma espécie de uma aliteração com a palavra, dando a entender de que há um deslocamento da serra para o serrano, há um movimento, e esse movimento é o seguinte: eu deixo de ser um espaço, que é a serra, e eu viro um território, que é o serrano. Ou seja, eu tenho uma assinatura própria, uma característica própria, que é ser serrano, né? Que não é ser um morador de Madureira, é ser serrano. Serrano é ser aquela gente da serrinha, né? É ser imperial. Né? O Ney Lopes, ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: no livro da Raquel, ele fala o seguinte, que o desfile é um evento, o desfile da escola de samba é uma coisa fortuita, que acontece, que tem uma data, que tem um cronograma, que é tudo programado, né? Ou a escola, às vezes, sai fora do programa, então vai bem, vai mal, é uma montanha-russa, não tem um evento. Mas o samba não é um evento. O samba não é uma passagem. O samba é a permanência. E essa permanência é muito latente nas letras do samba do Império, sambas do Império, de falar da glória. O que é permanente é a glória. Não importa o desfile, não importa a posição do carnaval, não importa o troféu, importa a glória de ter gerado esse produto dentro da cidade, que é o produto samba, e é memória, e você está construindo a memória, você está sempre reafirmando a memória, e é nesse sentido que você é glorioso. E é nesse sentido que você é imperial. Né? Foi a maneira como o Império encontrou de ser glorioso. Né? Ser imperial. Marcar esse território do samba, esse território da festa. É isso. Bem, obrigada, Felipe. Fiquei emocionada com as suas palavras. Eu passo a palavra, então, para a professora Juliana Barbosa. Pessoal, bom dia. É realmente, assim, muito bom estar aqui hoje com vocês. Um seminário que tem 3 anos, eu estou no 3º ano, né, participando, dessa vez como debatedora, da oportunidade de ouvir uma fala que realmente emociona, né. Primeiro, eu queria parabenizar a Kelly, que vem promovendo essas conexões, né, entre pesquisadores de samba, colocando a gente em contato. Isso é tão importante porque você começou sua fala falando do samba como uma fonte inesgotável de pesquisa, e, no entanto, a gente vê uma ausência tão grande do samba no currículo escolar, né? Uma pesquisa que eu fiz em 2016, 2017, me mostrou, em termos numéricos, que o samba está presente em 0,5% dos livros didáticos de língua portuguesa adotados aqui no Paraná, né? E sabendo de toda essa riqueza que existe, a gente lamenta, mas ao mesmo tempo comemora a possibilidade de poder estar aqui falando com outros pesquisadores. Vou tentar ser sucinta de um assunto que
me é muito caro, né, a questão do samba. Achei interessantíssimo, assim, a fala do Felipe, porque nos meus estudos eu falo comecei estudando o samba como letra, né, apaixonada por essa poética que você comenta dessas pessoas que não são acadêmicos, né, não são pessoas com uma escolaridade, mas estão de uma sabedoria, e isso sempre me atraiu muito. E a partir do entendimento dessas letras, e muito do Bakhtin, que fala da ligação da língua com a sociedade, eu passo a compreensão de uma coisa muito legal que você falou, o quanto esse discurso, ele emana de uma comunidade, né, trazendo ali os anseios, os valores. Passo a entender o samba como isso que você falou, né, muito além de um gênero musical, uma cultura, né? O carnaval como um evento dentro dessa cultura, né? Mas o samba como essa base. Talvez essa força que o Império, você falou agora do Império, vem justamente porque ele surge de pessoas que são do samba mesmo, né? Compositores, né? Não dos outros elementos carnavalescos, vem assim de uma coisa muito legítima. E como eu tenho que fazer aqui uma... não é bem uma pergunta, né, mas quero fazer um comentário, puxando para essa questão do samba na cidade. Quando eu fui fazer esse estudo sobre a questão do samba, Felipe, eu encontrei outros pesquisadores da Unesp de Franca, que estudam música, e nós chegamos à conclusão de que, provavelmente, o samba seja o gênero musical que mais fale sobre ele mesmo em suas composições. Tá? Falar sobre ele mesmo não é falar só sobre o samba enquanto gênero musical, é de falar de toda essa cultura. Então, de falar sobre os lugares do samba, né? Falar sobre as posturas dos sambistas, sobre o que é ser sambista. Algumas músicas são uma espécie de estatuto, né? Sambista. Ser sambista é isso, samba é aquilo. E uma das vertentes, aí eu faço uma série de classificações, né? O pesquisador adora fazer algumas classificações para tentar explicar, é justamente essa vertente que é o samba falar dos lugares, né? Onde ele acontece, os espaços sociais, como diz o pesquisador Peter Burke, que ele fala, as culturas acontecem porque existem lugares onde elas acontecem, né, esses territórios que eles acontecem. E eu entendo esse espaço que você fala, né, da Serrinha, de Madureira, muito como isso, né, como aquele lugar, né, que tem um significado, que tem um sentido muito forte, né. Moro em Londrina já há mais de 40 anos, cheguei aqui criança, mas meus pais moraram 30 anos no Rio, né. A cada retorno ao Rio de Janeiro, jamais eu posso, assim, me achar que eu vou chegar no Rio e não vou poder, vou poder ir embora sem ter levado minha mãe a Madureira, né? É o território simbólico, assim, dela. Então, queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do como que você vê que o samba, ele cria esse lugar, né, através desse discurso que vem nas letras, né, do samba, assim, como ele dá sentido ao que é Madureira, ao que é a Serrinha, né, como que ele cria todo esse sentido nas suas letras. Juliana, assim, eu acho que é isso aí mesmo que você falou, assim, existe esse cantar sobre si mesmo como não só como um envaidecimento, não, mas como uma preocupação incessante de se afirmar, porque o samba, ele durante muito tempo, ele foi visto de uma maneira marginalizada, ele foi sempre colocado como a raspa do
acho da cultura, né? Não era uma cultura, por exemplo, que não era cultura. Então, quando você... A ideia de cultura, eu pensei, eu estava fazendo essa conexão quando eu fiz as leituras para essa fala, né? E é o seguinte, você não pode ter cultura se você não tem cultivo. O que é o cultivo? É você plantar aquilo, né? Você continuar plantando. Né? Você tem a coisa, você tem a semente, mas se você... a coisa floresce, mas se você não coloca aquela semente de volta na terra, aquilo não germina. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que quando você canta a si mesmo, você não para de cultivar. Você não para de jogar água e semente ali naquela terra, porque você está cantando sobre você mesmo, você está fazendo um movimento de retorno o tempo todo sobre você mesmo. Legal. Não importa, em qualquer lugar, todos os sambistas são assim, o Martinho vai falar da vila, o Cartola vai falar do buraco quente, né? O Silas vai falar de Madureira, é isso, você está sempre fazendo esse movimento de retorno à terra, que não se perca a raiz, porque o sentido da terra é muito forte, né, para o sambista. Muito legal. Isso mesmo, né? Que quando ele fala de si, ele está criando memória, né? O interessante, que eu acho isso subversivo, porque é o povo que toma a voz para falar de si, né? Sim. Não é o letrado que vai vir fazer a análise e dizer o que é aquilo, né? Eu gostaria de trazer a professora Andresa para essa nossa conversa. Professora Andresa Algaia. Bom dia. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui nessa roda de samba, de conversa sobre samba. Eu fico bastante emocionada, como a professora Kelly e a Ju falou, de escutar o Felipe, porque me lembra muito essa questão da oralidade. Me lembra essa questão, não, é oralidade, né, Felipe? E escutar histórias sobre a cultura negra, sobre o samba, sobre a serrinha, é extremamente gratificante, porque a gente cada vez mais vai entendendo esses processos e tendo uma segurança e uma crença de que aquilo que a gente é, né, negro, negra, e aquilo que a nossa cultura representa nesse país é muito significativo. Então, eu conheci Madureira, Serrinha Serrano pelo jongo. Eu fui da comunidade Jongo de Itu Ribeiro de Campinas, e a nossa relação com o jongo da Serrinha é bastante intensa. Então, eu sei um pouco, não sei muito, mas sei um pouco desse lugar, dessa história pelo jongo. E a Ju comentou uma questão bastante importante. Eu, como professora universitária do Departamento de Educação Física, eu ministro as disciplinas dança e atividades rítmicas. E dentro da disciplina, quando a gente fala sobre as danças tradicionais, como eu venho desse lugar aqui chamado, dessa manifestação chamado jongo, eu trago essa experiência para a aula. E a Ju falou que o samba não está presente na escola, no ensino formal, assim como o jongo, assim como o maracatu, assim como várias manifestações da nossa cultura tradicional. Daí eu queria saber do Felipe como que isso acontece no Rio. Se no currículo da cidade do Rio de Janeiro, se os currículos que são trabalhados nas escolas no Rio, eles têm essa preocupação de trazer essas manifestações com conhecimento, refletindo, discutindo como que essas manifestações constroem a nossa sociedade e se inserem dentro do nosso espaço como sociedade brasileira. E outra questão também que o Felipe colocou, que eu
achei fenomenal é a questão que o samba é permanente. E aí, voltando à questão da filosofia, quando o Felipe é filósofo, não é o samba como um produto, mas eu vejo o samba, as manifestações da cultura, como um modo de viver. Quando perguntam para mim né, quem é você, o que você é, o que você gosta, eu falo, eu sou a dança. Todo mundo fala, a Andressa dança super bem, eu falo, mas é porque a dança não é algo que eu faço, é algo que eu sou, né? Então eu sou a dança. Então, quando o Felipe traz essa questão do samba ser permanente, é isso, não é algo momentâneo, não é algo que acontece em fevereiro, mas é algo que é permanente, é a nossa vida. Então, eu queria que o Felipe pudesse falar sobre o samba e as manifestações de tradições dentro do espaço da educação formalizada, que muitas vezes nega esse campo do conhecimento. É isso. Andressa, adorei as suas duas questões. Achei bem ali, bem pontuais. Bom, primeiro, a questão da inserção da dança e do canto popular dentro do currículo escolar, né? Eu trabalho com crianças e com adolescentes na rede municipal e na rede estadual, né? E o que eu vejo é que todo o nosso racismo estrutural impede que essas manifestações sejam inseridas de uma maneira democrática, de uma maneira acessível a todos e, principalmente, que elas elas sejam transversais, que elas não sejam apenas vistas como folclore ou como uma manifestação específica de uma certa religião, a ponto de uma criança que é negra ou enfim, uma criança brasileira, né? Não importa nesse caso, mas uma criança brasileira com toda essa mestiçagem que a gente tem, de ela não poder dançar alguma coisa que está relacionada à sua própria cultura, né? Então não é inserido, não está tanto por uma questão racista, sim, e também por uma questão eu acho que de inferioridade mesmo cultural, de nós não reconhecermos aquilo como algo nosso. Essa coisa de você sempre considerar o Grande Otelo, me lembrei agora, eu fiz uma pesquisa no Grande Otelo, aqui tentando lembrar qual era o artista, mas me veio. O Grande Otelo, ele deu uma entrevista dizendo uma vez, assim, foi na TV Cultura, ele falou, nós no Brasil, nós não gostamos de nada que é nosso, a gente tem vergonha do que é nosso. Então a gente tem vergonha de dançar jongo, a gente tem vergonha de dançar coco, de dançar maracatu, porque é estranho, é feio, é pobre. É pobre. O funk tem uma aceitação, mas porque tem toda uma conexão com a moda, com a atualidade, com uma forma de se vestir moderna. Agora você aparece com aquelas saias floridas, com aquele coco, com aquelas flores na cabeça. O que é isso? Isso é pobre, isso é feio, isso não é meu, né? E respondendo a outra pergunta, eu acho que assim, o samba é permanência no sentido de que ele é transcendência. O que você falou aí da vida, sim, ele é a nossa vida, mas não basta viver, basta você encontrar um significado para viver. Viver somente é insuficiente. A gente precisa da arte para dar o quê? Um significado para a nossa vida. Ou outras coisas que você encontra como significado para a sua vida, mas você precisa dar um significado, você precisa transcender, você precisa, dentro daquilo da sua vida, você olhar para ela e se reconhecer ali.
Então, o jongo, o samba, ou seja lá qual for a manifestação popular, cultural, é um modo de transcender. Independe de evento, é permanente. O que me choca bastante essa sua resposta, porque você, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a cidade do samba, disputa entre Rio e Salvador, né? A cidade do samba, e você falar que isso não está no currículo, talvez para a gente, eu que estou em Bauru, eu entender que o samba não está no currículo, e que isso tem uma questão vinculada ao racismo estrutural e institucional, é compreensível, porque a gente sabe que nossa sociedade é uma sociedade racista, mas pensar o Rio de Janeiro como a cidade do samba e essa cultura não está no currículo, me choca, eu acho que choca todo mundo por pensar que é onde é a efervescência, onde o samba está presente, a cidade respira o samba, ou teoricamente, entre aspas, respira o samba, e é conhecida no mundo inteiro como a cidade do samba. Para a gente entender como o racismo é tão perverso que até na cidade conhecida no mundo inteiro como a cidade do samba, esse conhecimento está ainda marginalizado. Então, é muito bom a gente poder conversar, porque a gente vai discutindo, refletindo sobre essas questões. Então, eu agradeço bastante, Felipe, por poder trazer essa informação e o quanto que a gente realmente tem que discutir essas questões. Obrigada. Andressa, eu queria acrescentar, não sei se acho que dá tempo de falar aí, queria acrescentar que dentro disso que você falou do currículo, por exemplo, ok, você vê o samba, onde? Num certo cronograma, num certo calendário. Aparece em fevereiro, as escolas estão fazendo aquela receptividade dos alunos, que a gente chama de acolhimento, né? O calendário começa, muitas das vezes, tipo, a semana seguinte já é carnaval, então o acolhimento é carnavalesco, né? Só que o que acontece? Depois o samba desaparece, ele entra no calendário como uma festa da data carnaval. Depois esquece. Da mesma maneira, a consciência negra, que ela é feita apenas no dia 20. E aí aquela correria toda para se arrumar alguma coisa. E aí você, meu Deus, mas eu não tive tempo. Mas, olha, estava lá no planejamento. É mesmo? Ou seja, fica uma coisa desorganizada e mesmo sendo datado. Mesmo sabendo que vai ter novembro, tem professor que passa batido, finge não ver, né? Então acontece essas duas coisas. Eu queria trazer um pouco para vocês sobre os participantes que estão lá no YouTube. Nós recebemos muitos elogios, então a gente tem a Juliana Johnson, que é arquiteta, e achou muito interessante a fala, disse que é sensacional a fala do Felipe, mandou abraços, nos parabeniza, né, pela incrível colaboração, a arquitetura e urbanismo, principalmente a Unesp, então nós temos esses elogios. A Pamela Lohane, que disse que uma live de conteúdo é outra coisa, né, então acho que a gente está sendo... recebendo muitos elogios. E a Fernanda França, que disse que aula, hein, Felipe Gradim? Então, acho que o Etel Oliveira disse o samba é subversivo na sua essência, talvez essa seja uma provocação aí, né, que talvez a gente possa conversar um pouco com o Etel, então, né? O Alexandre Silva disse, grande irmão, você nos representa, Felipe,
os seus espectadores aí estão acompanhando você. A Luri Oliveira fez elogios também, e o professor Adalberto Reto, também, nosso colega do departamento, que fará uma live também nas próximas semanas, também faz elogio ao nosso bate-papo aqui. Eu queria lembrar entre alguns autores, além do Felipe e da Juliana Barbosa, que têm sido nossas referências assim, para a construção do projeto Samba na Cidade, né? Eu queria lembrar de um outro autor aqui, citar um pouco dos textos da Ju também, para a gente dar mais um contorno para essa nossa conversa. Um autor chamado Alessandro Dozena, que tem um mestrado que trabalha samba e geografia, né? Tem muito a ver com essa questão do lugar, né? Da territorialidade, que são conceitos da geografia que a gente, aos poucos, vai levantando para entender um pouco essa relação com a cidade, né? Então, tem um apontamento dele que é interessantíssimo. Ele diz assim: o samba é preservação dentro das comunidades do samba, das tradições de todos que ali estão, né? Então, ir a uma roda de samba, né, através da música, da dança, a própria festa, não é, Juliana? O samba está diretamente ligado à cultura negra e às manifestações sociopolíticas de cunho étnico-racial de tradição africana. Eu acho que estar numa roda de samba é celebrar, ou melhor ainda, construir essa africanidade, né? E como a gente aprendeu com o Império Serrano, para além do espetáculo, a glória, né? A glória de construir aquele momento que é uma celebração da comunidade, né? Na avenida, onde quer que se esteja, na verdade, né? Eu acho que, preservando o samba, a gente preserva um modo de vida, hábitos, né, do uso do espaço público. Quem não se lembra da Tamarineira, né, do Cacique de Ramos, ou dos espaços privados, né, dos quintais, das casas, né, da rua que celebra o samba, da praça, que são todos territórios, então, da prática de samba, né? E eu voltaria a essa pergunta, né? Assim, a possibilidade da gente pensar o samba como um elemento de preservação, né? Uhum. Para todos? Como que é? Para quem quiser. Bom, eu queria primeiro responder uma pergunta que fizeram a respeito da subversão. Sim, é claro, o samba é subversivo, porque quando a gente entende que a subversão ela é o lado avesso das coisas, né? A subversão é aquilo que está por debaixo do que está instituído. Sim, o samba é uma subversão. O instituído nunca foi o samba. O instituído foi o quê? Uma cultura europeia, né? Uma cultura, uma música europeia, né? Quanto tempo levou para que o violão fosse aceito como um instrumento digno? O violão, o Lima Barreto narra isso perfeitamente, dizendo, né, que o violão era uma coisa baixa. Então, sim, o samba é subversivo, porque ele não só como música, como arte, e como canto, como dança também, né, porque é esse grupamento todo que faz o samba, mas não só como arte ele é subversivo, mas como um ato político, que é a resistência de uma memória, a resistência de uma identidade. Esta provocação foi nos feita pelo Etel. Ela é minha irmã. Etel. Etel. Vocês estão com diferentes, não, Felipe? Sim.
Tem uma pergunta, deixa eu ver se é uma pergunta. Permitam-me esquentar a conversa, mas Silvio Almeida colocou uma frase que é muito pertinente ao que Felipe comenta sobre educação e o samba. Quem nos aborda novamente é a Juliana Johnson, professora Juliana Johnson. A gente não pode acreditar que haja um rebaixamento do samba, né? Da complexidade de nossas ideias por um falso didatismo. Isso é o que nos leva ao buraco. Fecha aspas, né? E essa falsa impressão de se ter uma agenda didática que corresponde ao falso didatismo na frase de Silvio Oliveira. Uhum. Acho bem interessante, Kelly, essa colocação, porque eu acho que tem o falso didatismo e tem os interesses mercadológicos também, colocam o samba como entretenimento apenas, né? Porque a indústria cultural interessa aquilo que vende, que é consumido mais facilmente. Então, do samba, do ponto de vista da imagem que lhe é projetada, na minha opinião, foi tirada a complexidade, né? O Ney Lopes, ele define o samba como um complexo cultural contemporâneo, né? E a gente, ao pensar nisso, precisa entender que existem muitas camadas, assim, além do entretenimento, quando você fala desse complexo cultural contemporâneo, né? E ao levar isso para o ambiente escolar, como muito bem falou o Felipe aqui, não dá para ser um anexo, não dá para ser um apêndice, né? Ele tem que estar no livro didático, sabe? Naquele exemplo, na pesquisa que eu fiz, os exemplos que traziam, que vinham no livro, vinha muita publicidade, charge, né? E o que veio de samba, eu encontrei, o detalhe é que só tinha Vinícius de Moraes e Chico Buarque, tá? Não tinha outros, né? Esses eram considerados os complexos, os didáticos, né? E a gente tem uma complexidade muito grande quando a gente olha, por exemplo, para figuras como o Padeirinho da Mangueira, né? Vou emendar com a fala que você falou do samba como preservação, porque quando a gente canta a si mesmo, a gente está criando nossa memória, nossa história, mas vou falar do samba como vanguarda também, né? Quando você vê um Padeirinho da Mangueira, nunca frequentou uma escola, criando melodias extremamente complexas, letras subversivas na sua raiz, quando ele vai falar sobre a linguagem do morro, ele se põe como um linguista, né, explicando para as outras pessoas o que é a linguagem do morro. Né? Então, ele que é um analfabeto, ele se coloca como linguista. Né? Então, vejo o samba como essa preservação da memória, vejo ele como essa vanguarda do Padeirinho, a vanguarda da Mangueira 2019, que vem contar uma história que a história não conta. Né? Isso é uma grande complexidade. E por uma série de motivos que a gente vê questões raciais, mercadológicas, ignoram toda essa riqueza, toda essa complexidade. Né? E concordo que não há porque, dentro por didatismo, por questões mercadológicas, raciais, seja o que for, nada justifica, né, pensar o samba na sua superfície apenas, naquilo que interessa que vai ser vendido, né? É preciso mergulhar nessa cultura, entender esse complexo, com toda a ancestralidade que ele traz, né, da diáspora africana, por toda a complexidade de uma trajetória, falando do samba carioca, de mais de 100 anos, que foi negociando simbolicamente para sobreviver, né? Se alimentando, negociando, aparece na mídia, não aparece na mídia, negocia para aparecer de um jeito mais sutil, né? A algumas críticas, enfim. Né? Ele rebolou, ele sambou, né? Para chegar onde hoje ele está. E chegando, falando até do que está acontecendo nesse momento, né?
trazendo essas discussões acadêmicas, que a gente sabe que também a gente está falando do samba na escola, mas se a gente pensar enquanto pesquisa, também é algo recente, né? Somos né, todos aqui, de certa forma, pioneiros nisso, né? É uma primeira geração que está pesquisando, escrevendo, nos últimos 10, 20 anos, sobre esse complexo cultural contemporâneo. Ótimo, Juliana, obrigada. Eu tenho aqui mais uma participação que tem muito a ver com o que a professora Juliana falou agora, nesse momento. O Luiz Gonzaga Ferreira da Silva, ele disse, roda de samba falado, inédito, parabéns. Eu gostaria de lembrar que o nosso projeto Samba na Cidade tem acontecido anualmente, né, desde 2017, através, né, de editais da PROEX, e hoje é uma atividade do NUP, né, Andresa. Nossos alunos ainda estão muito afastados do nosso núcleo negro, né? É uma oportunidade da gente falar que nós usamos, através do samba, né? Nós criamos essas rodas de conversa com pesquisadores. Eu acho que e esse ineditismo, né? Eu acho que a gente precisa acontecer de outras formas, né? E essa forma de unir os pesquisadores do samba é a nossa maneira de contribuir aí para esse movimento, né? Acho que o NUP tem tido ações nesse sentido e o samba tem sido uma ferramenta aí para a gente valorizar, então, a cultura negra. Se você quiser falar um pouco, Andresa, por favor, das ações do NUP. A gente tem mais alguns minutos aqui, enquanto chegam mais algumas conversas aqui do pessoal que está no YouTube da TV Unesp. Eu queria pegar o gancho da Ju e do Felipe, quando a gente fala da questão da subversão, né? Eu adoro essa palavra, subverter. Então, quando a Ju fala que né, uma pessoa analfabeta, então, se a gente olhar para a história do samba, a gente vai ver que muitos desses grandes compositores e compositoras, aí eu vou puxar o lado das mulheres, que também são muitas vezes marginalizadas, recriminadas, não tem espaço dentro do samba, ainda hoje a gente encontra muita dificuldade de se inserir nesses espaços, também é um espaço de contradições, claro, é uma produção humana, então não poderia não ser um espaço das contradições. A Ju está aqui para falar também sobre que ela fala. A fala dela no Samba da Cidade do ano passado foi essa questão da mulher no samba. Então, se a gente pegar a história da dona Ivone Lara, a história da Juvelina, mulheres que chegaram, já compunham, mas essas composições não chegavam, ou elas tinham que dar para um homem cantar, para um homem assinar as letras, mulheres que trabalharam como empregada doméstica a vida inteira e tiveram a sua possibilidade de carreira artística, que, na verdade, assim, é uma carreira artística reconhecida, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, elas são artistas do samba, são mulheres que poetizam o samba. Isso é também importante da gente pontuar, porque esse espaço é um espaço que as mulheres ainda estão chegando. Então, se a gente pega quantas cantoras, quantas compositoras tem no samba, quantas mulheres são puxadoras de samba, trazendo essa questão da subversão, nós também, mulheres, estamos subvertendo esse lugar e essa ordem. E eu acredito que é importante que, quando a gente fala sobre o samba e da complexidade dele, são várias as complexidades, são várias as questões que permeiam esse lugar aqui do samba. O NUP, que é o Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão da Unesp, ele tem se consolidado dentro da universidade, não é fácil, mas eu acredito que a cada dia a gente vai fortalecendo esses núcleos
para a discussão do quanto que o racismo estrutural e institucional impede que essas problemáticas, a partir das culturas negras, venham para o espaço universitário. Mas a gente está aqui para pegar, né, essa luta para si e fazer a coisa acontecer. Então, quando eu da educação física, Kelly da arquitetura, alguém, né, comentou aqui a questão da interdisciplinaridade, é isso, a gente tem que se unir, o samba não está só num lugar, o samba está em todos os lugares, e a gente pode se fortalecer, se juntar para fazer esse debate e ampliar isso, seja dentro da universidade, seja na educação básica, seja na educação não formal. É isso que a gente tem que fazer, trazer essa discussão para dentro da universidade, para dentro da educação como um todo. Eu vou fazer mais uma rodada com as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube da TV Unesp. A Jennifer de Souza, que, se não me engano, é uma aluna do curso de arquitetura, disse que felicidade iniciar a quarta-feira ouvindo esse debate. A Renata Agostinho agradece ao Gradim. A Étel Oliveira lembra de Dona Ivone e Jovelina como grande imperianas, né? E a Fernanda, mais uma vez, diz, por mais mulheres no samba. Acho que esse é um assunto para uma próxima live, provavelmente, né? Que acho que dá pano para manga. Dá pano para manga e a gente tem gente aí para fazer. Dá onda, né, Andresa? Sim, dá caldo essa roda. Bom, nós estamos encerrando o nosso tempo de bate-papo aqui, foi muito agradável, muito produtivo. Acho que nós temos que fazer esse exercício mais vezes, né? Porque eu acho que é muito promissor aí, acho que nós tivemos uma boa participação, inclusive, né? Se vocês não tem mais nenhum comentário, ou se quiserem ainda abrir a palavra, nós temos mais alguns minutinhos. Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, eu queria agradecer, vou usar o espaço para agradecer mais uma vez a Kelly, prazer ter te conhecido, essa conexão muito, muito bacana, tanto de pesquisadores quanto de estados, né? São Paulo, Rio, o samba Paraná, sim, Paraná, Londrina, Paraná, como a Andresa falou, o samba está em todos os lugares, né? O samba é uma manifestação brasileira, e é muito legal ter pessoas de outros estados, né? Agradecer a Andresa, agradecer a Juliana, foi um prazer imenso ter compartilhado essa discussão com vocês três. Bom, eu agradeço enormemente, né, a participação do Felipe Gradim de Oliveira, professor, doutor, a professora doutora Juliana de Souza Barbosa pela participação, e a professora Andresa de Souza Ugaia, né, e a vocês que acompanharam pelo YouTube da TV Unesp. Muito obrigada, né? A gente se encontra, então, numa próxima live, e convidamos, então, a todos para participar dos debates que acontecerão nesta proposta do Departamento de Arquitetura, Interlocuções em Live, né? É uma parceria, então, da FAAC, Unesp, com a TV Unesp, e a live estará na íntegra no canal da TV Unesp no YouTube. Até a próxima, um grande abraço a todas e a todos, e um bom dia para todo mundo.